Olá, tá começando o 181º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Últimas semanas de 2025. Pois é, penúltimo episódio do Área de Trabalho de 2025. A gente não tinha avisado pra ninguém, né? Estão avisando agora. Exatamente. Semana que vem a gente tem uma pauta bem legal preparada aqui pra vocês. Mas eu quero começar esse episódio, Bia, perguntando pra você se você tá dentre as pessoas que estão redescobrindo os flip phones ou isso tá só reservado a quem não tinha nascido ainda quando os flip phones já existiam. É coisa da molecada, né? Tá, sei lá o que o algoritmo fez aqui pra mim, mas ele resolveu me premiar com um monte de Gen Zs mandando vídeos e shorts e descobrindo os flip phones, né? Tem alguns canais, alguns perfis aí que fazem no sentido de retrô, né? Como se fossem aparelhos retrô, vintage mesmo, aparelhos da época. E pra eles é tudo novidade. Pra quem é macaco velho, né? Eu e muita gente que tá acompanhando aqui são velhos conhecidos, né? Mas um que tá chamando muito atenção é um tal de Mochifone. Esse tá aparecendo bastante nas redes sociais. É basicamente um Razer, igual aos antigos, né? Mesmo não tem essa de tela fora, tela dentro, não é nada desses modernos aí não, tá? É aquele estilão antigo mesmo, flip com uma tela só dentro, aquele teclado tradicional. A diferença é que o sistema operacional é Android. Então, achei bem interessante, viu? Eu teria um celular basiquinho, assim, só para mensagens, um Uber, alguma coisa assim para usar na rua. Aí teria que ser um moderno mesmo, um sistema operacional moderno, mas num flip antigo seria eu acho interessante, eu gosto da proposta, porque a gente pode rodar, evidentemente, os nossos aplicativos atuais, né? Esses vintage aí, vocês vão ficar presos no Symbian e não vão achar quase nada para rodar no Symbian, que já tá morto, enterrado e há muito tempo, né? Essa ideia ela é muito boa, porque ela é melhor do que aqueles feature phones ou dumb phones, que são celulares modernos, alguns têm tela sensível ao toque, mas lembra os pré-pagos da época de PCP. Mexeu, guardou. Não é de ficar pegando ali sua atenção o tempo inteiro, porém, e eles têm, sei lá, WhatsApp para esses telefones, existe toda uma estrutura feita para isso. Mas ainda assim, falta, né? É interessante, assim, seria ótimo usar um telefone desse na época em que telefones assim eram a maioria. Hoje em dia a gente depende mais deles para a vida do que o ideal bucólico de uma tecnologia de uma era que não existe mais. Então, esse Mochifone, ele parece a implementação, assim, moderna mais de uma apropriada. ideia antiga, né? Exato, mais apropriado para agora. É um sistema Android inteiro, com os aplicativos todos ali que rodam no Android, mas essa ideia de ser, primeiro, o formato dele, a tela menorzinha, o lance de você fechar, e tá fechado, não tem uma tela de fora nem que mostra que oração, né? Mostra, né, tá aqui as notificações do WhatsApp. Não, tá fechado de verdade, e o próprio jeito, né, teclado alfanumérico, quer dizer, deve ter ali um tecladinho digital também se você quiser, né? Mas a ideia é fazer isso, então tudo mexer por hardware mesmo ali. Eu gosto bastante dessa categoria que eu acho que dá pra falar que é nova de produtos. Tá entre o smartphone e o dumb phone. É um fone meio semi-inteligente. Mesmo no teclado alfanumérico, você não precisa escrever, apertar 3 vezes para sair a terceira letra, por exemplo. Não é assim que funciona. Pelo menos os Symbians antigos, eles tinham um sistema inteligente de previsibilidade. Então, se o número 2 ali é o A, B e o C, e você começa a construir as palavras, ele entende a palavra que você está construindo, tá? Se já era assim 20 anos atrás, imagina hoje. Então, não seria difícil você escrever num teclado desses. Então, quem quiser dar uma olhadinha, o Marcos vai deixar o link, mas ele lembra bastante os Nokias da série N70, que era um flip. Esse não tem nada na parte de fora, mas aqueles Nokias eles tinham um reloginho, né? E que dava pra você ver quando alguém te ligava, né? Aparecia também o número que tava te chamando ali do lado de fora. Sim, então, sim.
Aí você só abriu o flip para atender. E eu falei alfanumérico, teclado numérico. Ele tem ali de 1 ao 0, estrelinha, etc. E aí cada um deles tem o ABC, D e F, que era o T9, né? Chamava T3. Isso, T9, bem lembrado. Isso, exato. Então vai estar aqui na descrição, bem interessante. E aí você mandou alguns vídeos, né, desse... o algoritmo que sintonizou isso pra você, o cara pegando lá um Nokia 3250, e que é aquele que virava embaixo, né? Aí abre, mostra a bateria, e o SIM card, o ritual todo. Então, mas eu entendo, sabe? Era um design mais criativo. Hoje... Sem dúvida alguma. Perdeu a graça, né? Eu não tenho vontade de ficar resenhando, são todos iguais, idênticos, mas trazer o Moshi Phone... É uma proposta bem interessante, que eu gostei, e gostei do preço também, $110, né? Claro, não aqui, né? Só fora, que vocês não conseguem comprar. E Bluetooth, Wi-Fi, o que mais? Todo o kit básico, essencial aí para você ter num dispositivo móvel. Eles vendem até as capinhas ali, né? Se você quiser uma proteção e tal. Achei nota 10. Bem legal mesmo. Você falou, não tenho mais vontade de ficar resenhando esses telefones, né? Isso toca na origem da Garota Sem Fio. E o Thiago Bernardo falou, Bia, descobri você justamente nos tempos dos Palmes, procurando review sobre o Dell Exim X51V. Na época, acabei comprando um HP iPack 211, que ainda guardo por razões afetivas e históricas. Não sei se compraria um Palm hoje, mas vivo a luta diária contra o escorpião do meu bolso que me impede de comprar um iPod Classic. Olha, o Palm não daria, sabe, Thiago? Porque eu acho que os sites de hoje nem suportam aquele navegadorzinho do Palm, mas você não ia conseguir abrir nada, né? Mas o iPod Classic eu dou o maior apoio. Inclusive, tem uma molecada aí comprando e trocando bateria, dando uma recalchutada e usando para ouvir música desconectados. Eu dou maior força e... apoio a ideia. Tudo que é velho é novo de novo. E eu comentei semana passada, falando em algoritmos, né, que tem aquela frase enragement gera engagement, né, você deixa a pessoa brava, gera engajamento em rede social. E o Rambo falou, acho que eu achei uma tradução aceitável. Enragement generates engagement, enraivecimento gera engajamento. Falei, ok. Muito bom, é bem isso. Pegou o espírito. Muito bom. Exato. E a gente também falou sobre o Pebble na semana passada, a volta dele. E hoje, que a gente tá gravando na terça-feira, excepcionalmente, o episódio, saiu o anúncio de um anel inteligente que vai custar baratinho, $75, que é do mesmo cara que fez o Pebble, ele chama Pebble Index. E ele tem um microfone e basicamente não vai estar embutido nele, mas ele é compatível com um LLM para você dar comando, lembrete, esse tipo de coisa, direto ali falando, falar com a mão. Só que ele é um companion também, né? Então ele vai ter que estar pareado com algum dispositivo ali, porque ele é bem basiquinho mesmo. Mas tá aí, é uma boa ideia. O pessoal tá fazendo muitas experimentações com Smart Rings. E lembrando que nesse caso aqui, o objetivo dele não é ser um dispositivo de saúde, né? É só um captador ali, né? Pra você pra você não parecer esquisito ali falando com o seu relógio, né? Você só coloca a mão ali na altura do anel e começa a conversar com a LLM. Pra quem quer, tudo bem. Eu não teria. E ele... É isso que eu ia te perguntar, se você teria, porque ele tem essa pegada de não ser nada de smart, etc. Ele substitui, sabe o quê? Tinha gente que tinha aquelas canetas com gravador, que a pessoa falava pra caneta lembrar de pegar leite no caminho pra casa. É uma coisa meio assim, sabe? Eu não ele sou só fã um de lembrete inteligente. Não, eu nem gosto de comando de voz, de ficar falando. Até o Matheus Rodrigues estava falando, mandando mensagem aqui pra mim no Telegram hoje ainda. Ele tava perguntando do Todoist, né, dos comandos lá, o Ramble e tal. Eu falei, esse negócio de comando de voz não é pra mim, não gosto de ficar falando sozinha, eu gosto de silêncio. Então, sei lá, eu prefiro, vou no teclado, escrevo mesmo e boto um atalho. Hoje tem tecladinhos com atalho ali. Se for pra ser uma ideia instantânea, rápida, mesmo assim eu eu faço com atalhos. Ficar falando não é a minha praia. Mas isso aí, Bia,
Eu estou para escrever a respeito disso, porque é absolutamente inevitável que a voz vai ser a forma como a gente vai interagir com os nossos dispositivos. E é fácil a gente extrapolar isso para, então vai estar todo mundo no ônibus falando em voz ao telefone. Não, tá? Vai estar todo mundo no escritório falando, mais ou menos, pessoas falam no telefone e não é estranho. Vai ser voz. É a intenção por meio de voz, começar com um aplicativo que vai ficar escutando, você fala e é o ditado corrigido gramaticalmente, e você fala a intenção, ele escreve pra você, que no fim das contas é o que rola com o GPT. Só um ponto assim, eu falei que esse anel ele tem LLM, não é exatamente isso. Ele é e eu falei, não é embutido nele, mas é um modelo de linguagem, não é um grande modelo de linguagem, e depois que você manda o áudio pro anel, e o anel manda o áudio pro telefone, ele faz uma transcrição disso e roda o modelo de linguagem para categorizar isso e ficar mais fácil de organizar, mas não é exatamente um GPT que você vai interagir com ele. Ele usa até um modelo aberto, mas todos os apps, e não só todos os apps, os sistemas vão passar a dar mais affordances, que eles chamam, para você interagir com áudio. Esse é seu gancho principal para você não entrar no app e fazer a coisa. Você fala e a coisa acontece. Vai ser meio inevitável isso. Quero ver privacidade disso aí. Mas a Meta acabou de comprar a Rewind, que tinha aquele pendentezinho lá. Olha que pesadelo, né? Mas vai ser assim, Bia. É meio inevitável isso. Não precisa usar. Quem não quiser, não use. Mas vai ser assim, não tem jeito não. Quanto mais eu vejo, mais eu converso com o povo, mais tá chegando. Certo. Mas pra a turma da caneta, tem novidades, né? O Maurício Bonani falou assim, a pergunta é, a Bia vai conseguir se controlar ou já comprou uma Nua Pen? Olha, eu gostei da ideia, porque diferente da LiveScribe e afins, você consegue usar em qualquer tipo de papel. Isso era uma barreira, assim, limitante para muita gente que quer usar os seus cadernos, às vezes os seus próprios formulários, guias prontas, então tudo isso era impeditivo. Então essa caneta inteligente, ela abre mais o leque de onde você pode escrever. Só achei um pouco salgado, mas claro, é um projeto ainda, um embrião, né? Tá aceitando pedidos, mas por ser um projeto aí de financiamento coletivo, claro, o preço sempre fica um pouquinho acima. Talvez eu teria. Talvez. Ok, são $300, né? Não é barato, né? Não é barato. Mas eu preciso me aprofundar, ver com o que ele se integra exatamente, como que ele funciona. Mas eu achei a proposta interessante, viu? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles falam que é a caneta mais avançada já criada. Ela deixa você fazer busca, transcrever e compartilhar qualquer nota que você for escrever daqui pra frente. Ela tem um formato curiosíssimo. Me lembrou, eu tentei achar aqui, eu não consegui. Quando eu era criança, tinha um brinquedo que era uma caneta azul, que ela tinha uma bolota na ponta, e você marcava, sei lá, era aquela que tinha água dentro, purpurina, não? Não, não. Eu vou tentar achar isso e coloco aqui. Se alguém souber do que eu tô falando, vai facilitar a minha vida. Eu posso botar no LM e você vem também. Mas era uma caneta meio plástica, assim, e na ponta dela era uma bola enorme, e eu acho que ela tinha um contato na ponta, que você fazia contato no livrinho pra achar as coisas, sei lá. O ponto é, essa caneta era estranha. O design dela, a ponta parece estar inchada, assim. Tá, então mande pra nós quando você achar, que eu também fiquei curiosa. Tá, eu vou colocar aqui, ela tem esse design, tem ali os contatinhos, né, pra fazer ela é recarregável, né, e a ideia é de você, primeiro, né, não precisar de nenhum outro acessório para transcrever o que você está escrevendo no papel de verdade para um aplicativo, armazenar e consultar. Super legal, né? Conversão de texto manuscrito para texto indexado, né? Que seria quase um OCR feito à mão, mas com uma busca bacana. Eles dizem que é uma bateria que dura o dia inteiro. Isso me deixa um pouco preocupado. Porque deveria, assim... Eu vou subestimar. É uma caneta. Precisaria durar talvez um pouquinho mais. Eu não sei se o consumo de Bluetooth eles precisam otimizar, mas se eles dizerem que a bateria dura o dia inteiro, pra mim não é um ponto positivo. Vocês estão chamando atenção pra uma coisa que eu esperaria que fosse um pouco... Mas ninguém escreve o dia inteiro, mais, né? Também tem isso. Então, né? Por isso, será que dura 8 páginas? Pois é. Bom ponto.
Mas eu vou deixar aqui na descrição, digam pra gente, quem mora fora, tiver a oportunidade de testar, vocês digam pra gente também como é que foi esse teste, porque assim, né, no demo é tudo sempre maravilhoso, né? Então parece que funciona super bem, a integração é ok, é rápido de você escrever no papel e transcrever depois lá ter a transcrição no aplicativo, mas vai estar aqui é a NuaPen. Obrigado ao Maurício por ter mandado a dica aqui pra gente. E Bia, há quem diga que você fala muito do Claude. E há quem diga obrigado. É o caso do Daniel. Ele falou, Bia, tenho que te agradecer por você falar tanto do Claude. Eu sempre usei o ChatGPT, pago ele inclusive, e sempre me serviu muito bem. Mas agora eu tô com uma tabela médica enorme, daquelas que vai da coluna A a ZZ, tem outras 7 abas embaixo que se correlacionam daquele modo que um paciente tem vários dias de interação, cada dia é uma linha diferente e tal. Ele falou, o Claude conseguiu juntar tudo e fazer milagres muito rápido usando o R, aquela linguagem de programação né, de dados, pessoal dos cientistas vai saber, coisas que o ChatGPT e o Gemini se perderam na terceira ordem. Obrigado. Não, gente, para Data Science, para R, para Python, estatística, esse tipo de ferramenta, o Claude, ele dá um banho. Eu não tenho usado o ChatGPT para comparar, mas parece que até o Gemini agora já está surrando o ChatGPT, tanto que o Sam Altman tá meio apavorado e vai antecipar o 5.2 aí, o lançamento que estava previsto acho que para semana que vem, né? Vai lançar essa semana, não sei se hoje, amanhã, tá para sair aí, né? Mas bem-vindo ao mundo do Claude e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a criar mais tabelas e organizar dados. Ele realmente brilha nesse aspecto. De nada. E também mais ou menos sobre isso, agora falar um pouquinho do Gemini, porque sobre usar a API da Gigahertz, o Douglas Bridgerosa falou, tô brincando aqui com o Gemini Plus. Eu peguei a documentação da API da Gigahertz, dei para ele, fui dando umas orientações e cheguei no resultado que ele compartilhou aqui, a gente vai deixar aqui na descrição. Ele falou, não é nada super elaborado, mas eu não digitei nenhuma linha de código. É interessante que quando eu pedi para ele fazer uma lista de episódios, isso de cada programa, ele mesmo se virou para ir lá pegar o feed e fazer, foi uma coisa meio autônoma. Olha. É um bom exemplo do vibe coding, né? Um projetinho ali para ver se rola e ok. E ele mandou, o link vai estar aqui na descrição, ficou bem legal, né? Muito, adorei, já vou deixar até salvo aqui no meu navegador, é um Analytics, né? Ele chamou de Gigahertz FM Analytics e nossa, tem todos os episódios aqui, de todos os podcasts separadinho, organizadinho, muito, muito bom. Gostei, parabéns, Douglas, é um vibe coding bem maneiro. Ficou, assim, a carinha de painel dele que ficou bacana, isso, verdade. Lembra quando apareceu, ironicamente, no Claude primeiro, né, os artifacts que você mandava, e falava, cria pra mim uma tabela, etc. A Perplexity fez também, e depois que o Google atualizou o Gemini, ele ficou mais potente, ficou com uma interface bem legal, tudo com mouse over, bonitinho, com a hora que faz ali a distribuição de episódios, o gráfico é animado, top 5, né? Quer dizer, os últimos 5 programas, bem legal, parabéns pra ele, o link vai estar na descrição, vale todo mundo dar uma espiadinha, e também fica o convite pra vocês também darem uma espiada, fuçada na API da Gigahertz, ver o que mais vocês conseguem imaginar e compartilhar com a gente. Usem a criatividade, a gente sabe que vocês pautam os nossos episódios que sempre trazem insights maravilhosos, tenho certeza que vocês vão fazer bom proveito e ter novas ideias. E sobre Vibe Coding, a Lorraine compartilhou um link que é de uma entrevista com a Katia Guzman, que é uma das fundadoras do Developer Experience Team da OpenAI, e é ela falando sobre Vibe Coding. É no podcast com o Tom Allen, e ela fala uma coisa que a gente já falou aqui, na verdade, né? Uma grande revelação, que é o seguinte, né? Que enquanto a OpenAI desencoraja que as pessoas usem o Vibe Coding para querer fazer uma empresa, se você fizer um experimento pequenininho, uma coisa sua, ou para aprender a programar, ou então, nossa, faz para mim, sei lá, um joguinho da cobrinha. Eu não baixei nenhum aqui, faz para mim. Aí tudo bem, né? Para projetos pequenos, coisa autocontida. E aí, sim, né? Pequenos experimentos. Ela fala que existem ferramentas prontas para o mercado corporativo de inteligência artificial que são mais voltadas para a parte mais parruda de fazer uma função que hoje em dia é feita por quem é engenheiro de software, fazer pull request, seguir as regras de um projeto
Isso o vibe coding não vai fazer mesmo, né? Uhum. Então, eu sempre falo isso, né, uma coisa é ferramenta profissional, né? Outra coisa é resolver problemas pontuais. O meu vibe coding aqui não faço código para outras pessoas, não rodo o sistema, subo, deixo rodando em algum lugar, não é nada disso. Eu resolvo problemas pontuais meus. E com isso também faço tutoria, né? Uma autotutoria, estou aprendendo um pouco sobre códigos e tal. Agora, o que ela está falando é que tem gente que quer usar profissionalmente e até vender projetos como se fosse um desenvolvedor. Você pode até arriscar, e eu sei que tem gente que faz isso, porque eu volta e meia eu vejo gente arriscando e vendendo um sisteminha comercial, um e-commercezinho ali. Se der problema, como é que você vai prestar assistência sem conhecer o código? Aí começam os problemas, né? Agora, se você quiser entrar nessa para se aperfeiçoar e se tornar um desenvolvedor e ir aprendendo, eu dou total apoio, tá? Faça sim. Não acho que você deva recuar. Faça, mas conheça os seus limites e saiba explorar esse mundo dentro das suas possibilidades, tá? Tem 2 casos que a gente viu nos últimos anos e é isso que dá uma má fama para todo o resto, né? A empresa apoiada na API da OpenAI tentando virar um negócio gigantesco, do tipo aquele bando de PDF to LLM que a gente viu lá no comecinho. E que certamente algumas deixaram algumas pessoas ricas lá no começo, mas foi curta duração, né? Hoje em dia a coisa já mudou, né? Inclusive com integração do Acrobat no ChatGPT, né? Então esquece. E a segunda coisa é também o pessoal que, sem saber o que estava fazendo, fala, agora é fácil ter uma empresa, programar um negócio aqui, um SaaS, a gente bota aqui no GPT, ele faz para mim e eu vendo como serviço. Também não, né? Porque é assim que a coisa dá um passo pro lado, você não sabe o que fazer, você não sabe o que está programado, porque não foi você que fez, você não entende o que está feito, e está feito o estrago, né? Então, não é, e eu sempre falo que assim, que o Vibe Coding não consegue fazer uma empresa Fortune 500 ainda. Mas a nuance é que o Vibe Coding mesmo nunca vai fazer. As ferramentas de IA vão. Não é hoje, não é amanhã, não é no ano que vem. Mas é claro que isso vai acontecer no longo prazo, né? Isso é meio inevitável. Então, Marcos, sabe que eu tô vendo muita propaganda por aí, gente vendendo curso, não é curso de Vibe Coding, eles chamam de ganhar dinheiro com IA. É coisa bem baitzão, assim, tá? É bem ganhar dinheiro com IA. Não precisa ser programador, você não precisa nada, só basta ter boa vontade. Gente, é um curso de Vibe Coding, tá? Se é bom, se é ruim, se vale a pena ou não, eu não sei, eu não entrei pra ver, eu só vi as propagandas mesmo, né? Olhei por cima, assim, pra ver do que se trata por pura curiosidade. Mas como eu já falei, gente, se isso for uma porta de entrada para você aprender realmente a se desenvolver, depois disso você começa a partir para outros cursos, né? Além de ser um pontapé inicial, você vai para cursos de programação mesmo. Não sei, quem sabe, de repente, né? Não sei se o investimento nesses cursos aí vale a pena para uma coisa tão básica, né? Se você não poderia aprender usando uma LLM como tutor. Eu quero aprender. Particularmente, eu prefiro abrir um chat no Claude ou no Gemini ali e aprender na raça ali como que faz essas coisas, não pagar um curso de terceiros para isso, sinceramente, tá? Eu investiria numa assinatura de uma boa LLM para isso. E eu vou, nas férias, eu vou estudar algumas coisas de forma autodidata, tá? Vou fazer vou contar mais tarde para vocês, só deixa eu me organizar com questão de tempo aqui. Mas eu quero fazer uma disciplina da faculdade, que eu ainda não cursei, eu quero ver como é que eu me sairia, tendo todo o material, bibliografia, cronograma aqui, tanto no Claude como no Gemini, e fazer outros cursos online, aprendendo e usando o Claude como tutor. Então, isso eu vou contar lá por janeiro, fevereiro para vocês como é que foi a experiência, Boa. Tá? Bem legal. E isso, assim, né? Depende muito da fiação cerebral de cada um. Eu sou um tapado para aprender as coisas sozinho. Eu posso sentar aqui, o GPT, o Claude, a Perplexity, todo mundo lhama me chicoteando aqui. Não vai. Eu preciso de um guia preparado e que vá me ajudando a entender, porque sozinho eu já aprendi que a coisa não funciona. Comigo é o contrário, Marcos. Eu tendo a me entediar em aulas, por isso que eu sempre sento na frente,
anoto tudo, assim, que é pra manter o foco, porque eu tendo a me dispersar e eu prefiro chegar depois, pegar os materiais, as coisas e estudar sozinha. Sempre fui assim. Então, aí que eu queria chegar. Pra quem é assim, o LLM reduziu essa barreira. Não é uma barreira de entrada, exatamente. É mais uma ferramenta. Aquilo já ficou cansado, que nem programadores resolvem problemas. Jura que ninguém nunca ouviu falar disso, né? Então, é uma ferramenta que vai te ajudar a explorar de um outro lado. Pô, aí você pode até, se você quiser, se eu quisesse, né? Programo nada. Eu peço para a ferramenta se comportar feito um professor que vai ter aqui um plano de aula, etc, etc. Vou subir os materiais aos pouquinhos. Pode ser, né? Mas aí seria um meio termo entre o autodidata e o GPT atuando como um instrutor, né? Vai muito de como cada um reage, né? Não tem jeito. Isso é uma habilidade aprendida, Marcos. Você fala, eu sou mais assim, eu não sou assim, mas isso é uma habilidade aprendida. Nós já estamos velhos, não vai resolver muita coisa. Cada um é de um jeito. Mas vocês que têm filho, adolescente, o futuro é autodidata, gente. Ensinem seus filhos a ter iniciativa, a correr atrás das coisas, tentar aprender tudo sozinho. Claro que não dispensa a educação formal, né? Aliás, eu sou contra se dispensar a educação formal, mas eu estimulo que vocês façam seus filhos ir sempre além do que a escola fornece e aprendendo a se virar. Fazendo ali, lendo, estudando sozinho, fazendo, quebrando a cara sozinho. É assim que se aprende, né? O futuro para essa molecada aí, que é a geração alfa, agora os betas também, que estão nascendo agora. Gente, eles estão nascendo na era da IA. Eu nem sei o que nos espera daqui para frente, mas eles têm que estar prontos desde já para isso, né? E esse é um assunto que a gente tinha separado algumas coisas para falar aqui, dessa... Né, dos diferentes jeitos de você olhar, às vezes, para a mesma reportagem, o que eu achei uma coisa curiosa. Saiu esses dias uma matéria lá no The Economist, falando sobre como que a IA está reescrevendo a infância e, assim, teste de Rorschach. Você mandou para mim um tweet, olha, veja só como está tudo acabado e o mundo acabou e é um problema, as crianças todas estão perdendo a infância, porque... Aí eu fui ler a matéria. Falei, tá, esse é um jeito de ler. Tem um outro. E eu, né, tá listado aqui. Tem prós, tem vários prós. Talvez a lista seja maior que dos contras. Eu quero falar sobre isso. Mas antes, eu vou agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/adtrabalho, você recebe de lambuja aí 3 meses de bônus no fim desse ano para proteger os seus dados, proteger a sua conexão. Se você está de férias, está viajando, você usou um Wi-Fi que você não conhece e vai saber o que aconteceu com seus dados. Os sites que você acessou, os dados trafegados, logins que você fez, de onde você veio, para onde você foi, quem é você, qual é o seu dispositivo. E você protege tudo isso roteando a conexão pela ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela, na verdade, sabe o que acontece com os seus dados, independente de como é que é a segurança da conexão. Isso é muito importante, né? E para streaming é bacana também, porque você pode escolher um dos mais de 100 países que eles têm aí de servidor e você vê o catálogo de cada um desses países, que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Então, para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa, na TV, dependendo do modelo, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, são 3 meses de lambuja e de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Top assinaturas para 2026, gente. O mundo tá mudando, vocês sabem como estão as coisas hoje com questão de privacidade, autonomia. Então, eu acho que é indispensável para todo mundo ter uma assinatura de VPN e uma assinatura de uma LLM atualmente. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado e um follow-up em tempo real, Bia. A caneta é a caneta Questron, da Tectoy. Eu tô te mandando aqui. Vamos lá. Já veio na memória, não? Gente... Ela tinha uns caderninhos e ela fazia uma ponta, fazia um contato. Eu não lembro disso, eu nunca vi isso. Ele tem uma carinha ainda na bolota ali. Ela tem um design estranho, eu confesso. Estranho. Mas ela fazia alguma integração com os cadernos. Achei uma azul, tava achando que eu tava louco que ela era azul. Tá. Achei uma azul também. Mas é isso, eu deixo na descrição. Quem tiver mais memórias completas a respeito disso, me manda, por favor, que eu tava só com outro ponto aqui. O que eu lembro dessa
dessas coisas digitais dessa época, que tinha o laptop da Xuxa, mas eram joguinhos, gente, era uma telinha monocromática, minúscula, assim, que tinha uns joguinhos educativos, não era nada além disso. E o que mais que tinha, gente? A Positivo tinha um leitor, um scanner, no início dos anos 2000, que você usava como um marca-texto. Eu tive e, por sinal, tá guardado em algum lugar. Eu tenho até hoje. Eu preciso até achar minha caixa de gadgets antigos aqui. Aí eu vou começar a postar doidado no Telegram lá, a hora que eu mexer nisso e arrumar. Mas você usa igual um marca-texto. Você vai passando assim em cima do texto e ele ia escaneando as palavras. Era bem legal. Eu usava, e como ele tinha infravermelho, eu escaneava trechos de livros que eu achava mais importante. E pelo infravermelho eu transferia pro Palm. Ia como TXT. Então era ótimo, né? Em vez de você ficar copiando trechos assim de livros, né? Livros físicos e tal, você só ia passando ali, já salvava e depois eu tinha os trechos mais interessantes para revisar ali. Quebrava um galinho. Bem legal. Não lembro do nome, gente. Me desculpem, mas... Vamos lá, pessoal. gigahertz.tf/feedback. Mas era da Positivo. E vamos lá, né? Voltando aqui pro texto da The Economist. É um texto que aborda os desafios, os prós e os contras do uso de ferramentas de inteligência artificial ou como uma aliada ou como a trapaça. Isso na escola, isso em casa também. E aí tem, assim, né, a lista de prós, que tá lá. Quer dizer, não tá na lista, tem que ler o texto. E aí é um desafio, né? Que ajuda, o que a gente acabou de falar, né? Aprendizado personalizado de acordo com o contexto, o repertório e como cada aluno individual responde ao que está sendo passado e aprendido. Reduzir o esforço o tempo de trabalho para preparar uma aula do lado de quem está ensinando. Sim. Então tem esses dois lados. Nada disso é novidade, tá? Então esse é outro ponto interessante também, né? Sobre como em estudos iniciais, é óbvio que é inicial, porque estudo é novidade, né? Acabou de acontecer, se usado do jeito certo, com didática, não é botar a criança na frente do GPT e dar uma volta, melhora as habilidades de aprendizado e também a evolução linguística. Isso está nos estudos que estão citados lá. O link da matéria toda vai estar aqui na descrição, né? Outra coisa, isso é sempre muito citado. Eu não sou professor, eu não sou aluno, eu não sei. Mas que quando alunos e alunas, principalmente, isso sei que acontece especialmente com meninas, tá? Interagem com o IA, elas se sentem menos julgadas, menos intimidadas de fazer pergunta e parecer que é burra na frente da turma. A turma não zoa, então dá pra fazer perguntas que ela não faria, e isso ajuda no aprendizado também. Isso é uma coisa que eu escuto repetidas vezes. Quem atua na sala de aula diz pra gente se isso é verdade ou se são daqueles mitos internéticos que vira verdade só porque estão repetindo muito. Eu não sei. Tá na matéria isso também, né? Outras coisas, expande acesso à tutoria em casa, especialmente quando a criança não tem a condição de ir na escola todos os dias, várias restrições socioeconômicas, geográficas, da criança estar na escola o tempo inteiro, facilidade para, né, fazer jogos mais adaptativos, mais engajadores também, né? Isso aí colide com o que a gente viu de experiência, aumenta a criatividade. A gente viu uma frase que foi dita lá, um dos apresentadores do Segurança Legal, falando que o filho dele ou a filha dele passou a fazer desenhos mais preguiçosos depois que passou a usar IA para fazer desenhos, que os desenhos eram melhores. Né? Ele voltou, falou, não, tira isso, só faz assim. A lista segue, né? E os contras também é aquilo que a gente já vem falando que existe desde que a humanidade aprendeu a escrever. Facilita colar na prova, facilita você fingir que fez a lição de casa, quando na verdade foi ele mesmo que fez. Isso, né, as pessoas ainda estão se adaptando e é um desafio a pessoa aprender até onde ela deveria passar uma carga de trabalho para LLM, e o problema é quando isso encoraja e perpetua o fluxo de você fazer LLM pensar, sendo que ele não pensa, todos nós sabemos, e você não fazer o trabalho que era para você fazer, que era para você desenvolver o raciocínio para cumprir a tarefa, né? E isso, o pensamento crítico envolve também, né? Aquilo que a gente comentou aqui sobre aquele estudo, que faz com que as pessoas se sintam menos donas do texto que elas desenvolveram, mesmo com a ajuda do LLM, elas fizeram, o LLM ajudou. A sensação de propriedade sobre esse texto é menor do que quem faz inteiro, o que é perfeitamente compreensível também, né? Também não é uma grande descoberta assim, né? Então, assim, a gente poderia passar o episódio inteiro falando sobre isso. Eu falei, sei lá, 5 ou 6 pontos de prós. Vou falar alguns de contras também, a mais, para ficar justo aqui, né? Falta um jeito de estudantes serem guiados a usarem a IA. Professores, pais também, óbvio, todo mundo aprendendo meio junto, né? A tutoria personalizada com IA
pode fazer com que os estudantes, especialmente mais jovens, não tenham experiência colaborativa de aprendizado coletivo, que é uma das bases de aprender a ter qualquer tipo de trato social. Isso vem na escola também, vem na escola, né? Brinquedos de IA podem produzir, sim, conteúdo inapropriado, nada seguro. A gente já viu vários exemplos disso, alguns bem terríveis, inclusive, né? E que adolescentes, isso está colado, né? Podem formar laços emocionais fortes com esses companions de IA, que estão chamando assim. Isso a gente também já viu exemplos trágicos do que acontece quando a IA faz o que ela faz, que é alucinar e não saber que está alucinando e só confirma surtos psicóticos da pessoa que não sabe que está tendo um surto psicótico. E aí ninguém sabe o que está acontecendo e estão interagindo um dependendo do outro e dá problema, né? A gente está vivendo muita experimentação, é tudo muito cedo ainda, mas quando entra criança na jogada, gente, todo cuidado é pouco, tá? Tem que ser tudo muito bem observado de perto. Se já percebe que não está dando certo ou o resultado não está sendo bom, como essa supressão da criatividade, essa preguiça que o Marcos falou, já corta. Mas toda essa vigilância, esse banimento que está entrando na moda e que eu acho que vai se estender para muitos lugares, inclusive o Brasil, é porque os pais não têm controle sobre isso, não vão ficar monitorando, ou porque não estão afim, ou porque não tem tempo, então vão delegar para o Estado, aí tira o celular da mão deles e o problema está resolvido, tá? O que é péssimo. É péssimo, mas é inevitável, esse vai ser o caminho. Então, não sou muito otimista assim não, mas eu espero que em algumas escolas mais disruptivas, vamos dizer assim, se façam experiências legais com o uso dessa tecnologia, sem viés, e se descubra qual que é o melhor processo pedagógico para usar essas tecnologias com crianças e que no futuro eles sejam implementados. Sim, e vai estar aqui na descrição. E sabe o que é interessante sobre esse estudo? Na verdade, sobre esse texto, não é o estudo do The Economist. The Economist. O título diz: em casa e na escola, a IA está transformando a infância. Sim. Só isso. Certo? Tá já é percebido como um problema. Já é está realidade. Destruindo, está acabando com ela, né? Mas eu aposto que a pessoa já vinha dizendo isso antes de ler essa matéria. Essa matéria, ela vê o pedaço que faz sentido para confirmar o que ela já estava achando a respeito desse assunto. Né? Muito cuidado com esse tipo de coisa. E o subtítulo é o subtítulo mais óbvio da história da humanidade. Traz benefícios, mas também traz perigos. Ah, vá! Jura? Não diga Sherlock Holmes, né? Mas eu acho que a matéria explora sim de um jeito interessante, tá? Acho que o mortal comum, o afegão médio, realmente ele não tá ciente disso, então tem que colocar esses títulos mesmo, sabe? Para as pessoas acordarem, porque a maioria do afegão médio pega o celular, o filho tá chorando lá, dá o celular para ele, lá o bebê às vezes, né, 1 ano, nem isso, para entreter ele, não tem a menor noção do mal que tá fazendo. Então, precisa sim, às vezes é meio catastrofista, mas tem que chamar a atenção dos pais sim, de alguma maneira. Porque até eles estão anestesiados pelos algoritmos, né? Imagina os filhos. Pois é. Então vai estar aqui sim na descrição para vocês darem umas piadinhas, vocês podem ler e digam pra gente o que você concorda. Acho que eu que tô sendo irônico demais e chato demais com isso, que é um risco. Sim, é um risco, é óbvio que é um risco também, né? E aí volta aquilo que... vamos voltar no tempo? Em casa e na escola, a música está transformando a infância. Em casa e na escola, os eletrônicos estão transformando a infância. O telefone está transformando a infância. O rádio não, que eu podia ouvir rádio na escola, mas sei lá, os gibis estão transformando a infância. Isso dá para voltar no tempo e achar o problema, né, em busca de um culpado. Ou o culpado em busca de problema, vocês entenderam, né? Então eu achei curiosa a reação tão... Tá vendo só que a prova cabal, a arma fumegante de que é um problema. Eu falei, cara, não disse isso em lugar nenhum, diz também. Mas diz a outra parte, né, que você tá ignorando pra falar que está certo. Pois é. E colado nisso, hoje, que é 10 de dezembro, né, na verdade amanhã, que a gente tá gravando na terça-feira, entra em vigor, na verdade já entrou, né, porque passou da meia-noite por conta do fuso horário, já entrou em vigor na Austrália aquela lei que proíbe redes sociais de terem usuários menores de 16 anos. Contas de menores têm que ser desativadas e quem tem menos não vai poder nem criar essa conta. Né? Esse é um assunto que a gente vem discutindo aqui desde sempre, sobre eletrônicos na sala de aula. Acabamos de falar sobre isso como um dos exemplos, né, de desafios pré-LLMs. E saiu, eu vi que você encontrou um tweet falando sobre como hoje em dia o principal vício que as pessoas têm é
Não uma substância, mas sim a falta, o consumo desenfreado de conteúdos pequenos que faz com que as pessoas tenham baixo índice de atenção e isso, o cérebro vira pudim. É basicamente isso. É o TikTok, os stories, essas coisas, né? É o brain rot. Sim. Eu tô colando isso tudo porque a gente fala sobre como os jovens são justamente os mais suscetíveis a isso, não tendo isso de base em rede social e num país inteiro, vai ser um grande estudo de caso, né? E você mandou alguns estudos de outros lugares que fizeram experimentos parecidos. Um, por exemplo, na Flórida, que a suspensão do telefone na sala de aula levou, no início, a um aumento de suspensões de alunos, que tinha briga, e depois o povo acatou o facho. E aí, aconteceu o quê? Ficou tudo bem, as notas subiram e as crianças passaram a usar menos telefone em casa também. Mas não é o cano fumegante, como sempre, depende, como sempre, tem nuance, isso depende de qual série que a criança tá. Tem uma divisão interessantíssima que é de alunos brancos, alunos negros, e isso associado também se é o que eles chamam de middle school, de high school, né? Então, são muitas variáveis. Mas tirando, né, o que é variável, o que permeia todos os resultados é que o banimento de telefones até fez com que as crianças perdessem menos aulas, fez também com que aumentasse, né, a nota, mas não veio de início, foi a partir do segundo ano, que é interessante, né, que essas notas passaram a aumentar, e no segundo ano também as suspensões de alunos acabaram caindo, o que é interessante, mas também o ganho de notas não é uma coisa que é homogênea para todas as séries, também tem umas variações aí. O que é uma outra coisa interessante, colado nisso, para eu passar agora a bola para a Bia, um post do Jonathan Haidt, que fez o livro que a gente comentou aqui, falou sobre a escola no Brasil, né? Que desde fevereiro tá com o banimento de telefones e que pesquisas... É fevereiro, né? Então é tudo muito recente, mas que as pesquisas iniciais mostram as notas aumentando, problemas de disciplina caindo, contradiz lá o da Flórida. A Flórida é uma loucura, né? Então tem isso. E também ele fala, né, que talvez o Brasil poderia ser uma inspiração, um modelo aí para outros países. Nós temos muitos problemas em escolas, né? O telefone é só um deles. Mas essa questão bom, a neuroplasticidade de criança, adolescente é fantástica, gente. Vocês tiram o celular deles, é uma choradeira no começo, mas dali um tempo passa, eles já estão jogando bafo, bolinha de gude, eles se adaptam, eles arranjam jeitos de brincar, se entreter, gostam de livros. Se você estimular eles e deixar os livros disponíveis ali, eles automaticamente vão acabar procurando aquilo, porque criança é naturalmente curiosa. Então, apostem nessa neuroplasticidade e nessa curiosidade infantil que tem muito a ganhar. E relevem aquela choradeira inicial, tá? Porque sempre tem. O protesto vai vir, né? Não tem jeito. Deixa chorar. E por último sobre isso, o Adolfo Neto mandou pra gente o link de um vídeo de 1 hora, mais ou menos, uma entrevista com a Anastasia Berg, que é professora de faculdade nos Estados Unidos, e ele falou assim, só vi os 5 primeiros minutos e gostei do que eu vi, depois o pessoal conversou a respeito disso no grupo, e teve mais uns papos de o que aconteceu mais pra frente no texto, e falou que um papo que, lá a partir dos 14 minutos que vale a pena ouvir, eles falando sobre cognição, desigualdade, elitismo também, isso tudo junto. Elitismo acaba lembrando direto o papo que a gente bateu com o Altair de Souza, lá no IA Sob Controle, que ele falava, a pessoa até brincou, pô, o cara acha que tudo é elitista? E a resposta dele seria, sim. Então eles falam a respeito disso também, e eu vou deixar o link na descrição aqui. Você teve tempo de ver esse vídeo, Bia? Eu só resumi ele no Gemini, dei uma olhada, mas eu acho legal que você já disponibilize, porque a gente pode discutir aí nos próximos episódios, deixa o pessoal assistir, resumir também, para quem não tiver paciência de ver tudo, mas eu acho que se você é da área, vale a pena você assistir e pelo menos sumarizar, tentar entender, trazer uns pontos pra gente discutir aqui, tá bom? Boa. E o título, eu não sei se é teste AB ou se... Eu não conheço esse canal, tá? Mas... o título assim, né? Como impedir que a IA deixe todos nós estúpidos? Eu acho que você já começa a conversa com uma premissa de novo, né? O meu problema com esse tipo de coisa. É o canal The Philosopher, não conheço. É 1 hora de vídeo, então é um papo bem longo. E é aquele negócio, né? Depende do tempo. Eu priorizo algumas coisas sobre outras, mas para sintetizar vídeos do YouTube, o Gemini é imbatível. O Claude não vai fazer porque ele não consegue acessar o YouTube.
Mas o Gemini, que é do próprio Google, ele faz bem direitinho, usa um prompt certinho, que se você é mais do texto ao invés do vídeo, do bate-papo, eu sei que bate-papo toma um tempo, né, que muita gente não tem, e eu gosto desse artifício aí, pelo menos para entender, e eu peço sempre no prompt aí, separo qual que é a visão mais predominante do Alexis, qual que é a mais predominante da Anastasia. Então, dá para você separar, organizar bem direitinho. Se você não quiser transcrever tudo, né, vai no Gemini mesmo, só pede para ele traga os principais pontos que eles discutem, e a gente pode discutir isso nós aqui futuramente. E para quem, né, não usa Gemini, etc., o que dá para fazer, e na verdade é o que eu faço, né? Todo vídeo do YouTube é meio escondido, mas tem a transcrição. Você vai nos detalhes do vídeo, você expande no computador isso, né? O more ali. Lá embaixo tem ver a transcrição. Aí você clica, aí na lateral abre um painel com a transcrição. O que dá pra fazer é copiar aquilo, é como eu faço. Eu copio, jogo no GPT e interajo pra ver uma coisa que eu preciso, etc. Só esse de 1 hora, não sei se teria token suficiente pra isso. O GPT melhorou. O Gemini tem, tá? Podem ir lá. Então. O Gemini, ele tem mais, né? E faz bem direitinho, tá? Ele faz bem caprichadinho. Boa. E o que ele faz também que eu acho legal na transcrição é que se o vídeo tiver capítulos, fica com capítulo na transcrição. Legal. Fica com um cabeçalho diferente com o nome de cada capítulo. Melhor ainda. Às vezes você quer assistir só o trecho, né? Aquele que te chamou a atenção. Então, ótimo. Exato. Então, para quem não conhecia isso, tem muito site. Transcrição do YouTube, né? Resumo de YouTube é isso. Ele não pega o vídeo, ele pega a transcrição. Ele extrai a transcrição do site e faz em cima disso, né? Então fica a dica para vocês, caso vocês não conheçam ainda, tá? Muito bem. E Bia, o Odilson Amorim mandou pra gente um link que eu acho que pode ajudar muita gente. De uma coisa que ou eu não sabia ou eu não lembrava. Porque tá mudando a gestão de lembretes do Google Keep e do Google Tasks. É uma migração que tá acontecendo do Keep pro Tasks. Não é o seu caso, né? Você não vai sofrer por causa disso. Não, eu uso o Todoist, mas eu tenho vários amigos e muita gente lá nos nossos grupos, né? No Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, usam o Google Keep como um gestor de notas, né? Você pode colocar lista de compras, lembrete, nota de reunião, assim, coisas rápidas, né? Anotações rápidas, colocar tarefas, né? Lista de coisas para fazer. Ele é bem básico, mas bem eficaz, tá? Mas o pessoal já vinha percebendo que o Google estava querendo matar o Keep, porque ele foi tirando funcionalidades, tirou a geolocalização, o pessoal começou a ficar meio com o pé atrás, desconfiado. Será que o Graveyard do Google vai ganhar mais um membro? Aparentemente não, gente. O que eles estão fazendo é trabalhando em juntar 2 serviços. Claro, não faz sentido você deixar uma coisa em duplicidade ali, né? Então, a gente vai deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Vocês que usam o Keep, Tasks, né, integra ali no Google Calendar. Então, as mudanças que esses serviços estão passando e como vai ser essa integração, tá? Sim, e é uma migração. Acho que sim, o Keep vai começar a fazer parte do cemitério diário que é atualizado de coisas que o Google mata. Porque, essencialmente, agora a base do Keep vai ser o Tasks. Isso. E ele vai perder algumas funcionalidades. Ele vai ser fagocitado pelo Tasks, vamos dizer assim. Né? Não é exatamente a base morto, vai ser o Tasks, mas né? Por conta da integração toda com o resto de serviços do Google. E pelo que diz aqui na matéria que ele mandou pra gente, o link vai estar aqui na descrição, que uma coisa que vai fazer muita falta, aparentemente, é a criação dos lembretes com base em geolocalização. Aparentemente ele vai perder isso. Isso eu sei que muita gente usa. E no caso do iOS é assim, me lembra de ir comprar o leite quando sai do trabalho. Ele cria um lembrete que tem uma cerca, geocerca, existe isso? E a hora que você sai dessa geocerca, ele fala, você sai do trabalho, né? Leite. Então, quando eu chegar em casa, me lembre de fazer não sei o quê. Isso é até legal pra automação. Quando eu chegar em casa, liga a luz, por exemplo, ou fazer sozinho, não era um lembrete pra ligar a luz, né? Pelo amor de Deus. Então, essas eram as coisas bacanas que tinha no iOS. E, aparentemente, isso de fazer o lembrete associado à geolocalização, ele, pelo menos por enquanto, vai perder. Vai que volta, né? Seria bacana, mas tá perdendo. E eu migrei há pouco tempo do Outlook pro Google, né? Pro ecossistema ali de calendário e tal. Nossa, mas as tarefas ali dentro do Google Calendar são horríveis, gente. É muito, muito confuso, muito atrapalhado. Eu não gosto de ver lembretes dentro do calendário, mas eu gosto de ver o calendário dentro dos lembretes. Faz sentido isso que eu tô falando? Vou explicar. Eu fiquei tipo a Nazaré agora. Herança dos tempos dos palmes ainda. Dentro do Todoist, ele tem a possibilidade de puxar os eventos dentro ali das suas tarefas. Então, no painel principal do Todoist, ali você tem hoje, em breve e tal.
e você tem as tarefas do dia, e ele mostra ali no em breve, tô abrindo aqui só para falar para vocês, aqui, Tá hoje, bem. terça-feira, então ele coloca ali, acima das tarefas do dia, ele coloca numa fonte menorzinha ali, um detalhe, os compromissos, o que eu tenho no calendário, de horário até tal horário. Então tá aqui, das 18 às 20 horas, gravação, área de trabalho. Então aparece tudo que eu tenho para fazer no dia e logo acima ali qual que é o compromisso do meu calendário. Então, para mim, esse tipo de visualização faz muito mais sentido. Como na visualização dentro do Google Calendar, eu gosto de ver aqueles blocos de tempo e as minhas tarefas, elas não têm horário para acontecer, elas têm prazo, é muito diferente, tá? Tenho tarefa para fazer um texto tal, eu não tenho que fazer ele às 18 horas do dia tal, eu tenho que fazer até às 18 horas do dia tal. Então faz muito mais sentido eu ter um gestor de tarefas que mostre os eventos de calendário do que fazer aquela bagunça dentro do calendário, ali, visão semanal, visão mensal, com as tarefas totalmente jogadas para lá e para cá, uma em cada lugar. A visualização é muito ruim. Se vocês quiserem, eu mando um print para vocês, coloco lá no meu Telegram, que vocês vão entender melhor o que eu tô falando, tá? Boa. E uma coisa que você mandou pra mim que chamou atenção são coisas que eu acho super legais e que numa próxima vida eu quero ter utilidade pra elas, de saber mexer e saber construir, tá? Na verdade foi aquele usuário sem nome, não sei qual que é o nome, um monte de ponto, só o nome dele no Telegram, que faz parte do grupo. Tá. Ele mandou o link de um kit da plataforma Linux, que é para um aparelhozinho handheld, assim. Tá. E na descrição diz assim, né? Basicamente é um dispositivo capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Mas até agora eu não entendi o que ele faz. Eu tô vendo a descrição do Reddit. Ele é super legal. É um consolezinho, parece que ele é impresso 3D. Tem um display e tem ali o quanto de CPU está sendo usado. Tem até um slide to unlock. Então sim, você consegue ver algumas informações a respeito dele. Ele tem um módulozinho que vai embaixo, isso para deixar expandido. Aí tem internet, tem 4 GB de memória RAM, o display dele é de 4 polegadas, tem Wi-Fi, suporte a cartão SD, também tem, fala assim, timer outputs, GPIO, aí entra naqueles protocolos de transferência de dados e de I/O que eu não manjo muito. Achei super bonitinho, mas não consigo entender o que ele faz. Você viu isso aí? Então, gente, eu acho, assim como o mundo dos smartphones, eu falei, tá muito chato, porque todos têm a mesma cara, os sistemas operacionais também estão chatos. Eu acho que Apple e Google, eles tendem um a imitar o que o outro está fazendo e falta uma criatividade, uma proposta diferente e não tão dependente de algoritmos também, né? Então, eu acho bem legal essa proposta de você trazer um device simples com Linux para quem não quer integração tudo integrado, mas você quer certas tarefas, coisas básicas ali, como um handheld mesmo, né? Como diz o nome ali. Não é um smartphone, é um dispositivo de gerenciamento pessoal, né? Não é um telefone. Então, eu achei bem legal e me lembra, como sempre ela, né? A Nokia, tinha uns dispositivos assim, inclusive com uma versão própria de Linux, que eu tô tentando lembrar o nome agora. Ai, gravar final da tarde é difícil por causa disso. Mas eles tinham, não era o Symbian, é um Linux, que depois acabou indo para as TVs, se eu não me engano, não lembro agora. E também abre a possibilidade para desenvolvedores. WebOS? Não, esse era da Palm. Sei lá. Ai, gente, me ajudem a lembrar, tá? E mais aberto também para desenvolvedores, né? Para você só fazer suas coisas e fazer rodar sem precisar de loja de aplicativo, uma coisa menos burocrática, uma coisa mais roots. E a gente tá precisando de coisa mais roots, tá bom? Dou o maior apoio e eu adoraria ter um dispositivo desses. Né? E eu também, tá? Eu não tô criticando, eu só não entendi. Eu acho mó legal tudo isso, de toda a comunidade maker, eu acho super legal e interessante, eu invejo. Eu também adoro. Mas, putz, é engraçado que eu não consigo fazer grudar aqui, sabe? Eu queria ter o tempo e o conhecimento para explorar e fazer coisas. Mas, como testadora, eu tô à disposição, viu? Vocês que querem fazer esses... a gente falou daquele projetinho do It Yourself, de fazer
Como é que era o nome daquele que a gente comentou em episódios anteriores? Várias vezes, é. Isso, do sim. cara que tava montando o tecladinho dele. Legal, é um negócio bem raiz, assim, o cara tá fazendo do zero e eu adoro. Quem tiver ideias e quiser que a gente teste aqui, eu testo com a maior alegria do mundo, tá? Porque eu adoro novidades. Boa. E a gente faz os reviews aqui, então podem entrar em contato direto com a Bia. E para finalizar o episódio de hoje, teve um estudo que saiu lá no New England Journal of Medicine, que diz Bedside to Bench. IA e a nova ciência da medicina. É um paper curtinho. Ele é pago, né, Bia? Não, eu acho que eu te mandei o PDF, né? Sim, mas não sei se a gente pode botar o PDF aqui, então o link vai estar aqui na descrição para vocês darem uma espiadinha, se vocês conseguirem. Pois é, eu não sei, gente, porque como eu tenho acesso pelo proxy da universidade, eu nunca sei o que é aberto e o que é fechado. A não ser que eu veja no Twitter, às vezes o pessoal posta PDF lá, aí eu sei que é aberto. Mas quando posta link, eu vou lá, assim, eu acesso, salvo, até porque eu não vejo no mesmo dia. Geralmente eu baixo, eu salvo no Instapaper, ou então eu jogo o PDF para ler depois, e então eu não lembro mais como que eu peguei. Beleza, e só uma correção aqui, usar os termos corretos, não é um estudo, é um artigo. É um artigo. Mas do que estamos falando? Então, é porque... Tá, vamos lá, vamos explicar primeiro o que é esse bedside to bench. É porque muitas pesquisas e inovações e novas descobertas na área científica médica, elas saem da bancada, por isso que eles chamam de bench, né, que é a bancada do laboratório, e vão para a cama, para o leito, que é onde está o paciente. Mas, às vezes, quando você está fazendo esses testes, na fase de pesquisa clínica ainda, você percebe outras coisas durante essa etapa. Então, aquele composto, ou aquela tecnologia, aquela molécula, sei lá, ela volta e faz o caminho inverso e volta para as bancadas de pesquisa, né? Então, é nesse ponto que a IA pode colaborar demais, né, em fazer essa inversão, né? Tem até uma área médica, como é que é o nome, gente? Vocês estão vendo, né, gente? A gente tá gravando no final da tarde hoje. Eu sou brain rot depois das 6 da tarde. Ah, lembrei, é medicina translacional. Lembrei, eles chamam de medicina translacional, que é justamente essa inversão, assim, vai do hospital para o laboratório para o hospital, então fica circulando as coisas entre a pesquisa clínica e a pesquisa pré-clínica, né? Então, esse artigo muito interessante, né? Tá falando como que a pesquisa médica está sendo transformada, né? Porque essa abordagem do leito para o laboratório acaba fazendo muito mais sentido quando você tem softwares, né? Que conseguem fazer investigações mais minuciosas. E uma coisa que eu gosto muito dessa área também, eu já falei aqui, eu adoro drug discovery, eu adoro ficar fuçando moléculas que já existem para achar novas utilidades para elas. Esse é um campo muito promissor e muito rico hoje na indústria farmacêutica, pegar moléculas que você já tem, fazer um repropose, né, que eles chamam, e a IA agiliza muito isso. Antes você levava 1, 2, 3, 4 anos para fazer esses testes iniciais. Hoje você faz em dias, semanas, porque os algoritmos conseguem prever câncer de mama, por exemplo. Inclusive circulou aí nas redes sociais uma notícia de uma mamografia lá que a IA conseguiu prever achar uma pré-lesão e dizer que aquela paciente ia desenvolver câncer antes do câncer se estabelecer. Olha que loucura, é possível? É possível, gente. Com o treino adequado, isso é perfeitamente possível, tá? Fibrilação arterial, isso o Marcos pode falar melhor do que eu. Sim. Pode detectar, sim, né, nos eletrocardiogramas ali de ritmo sinusal. Identificar, o que mais? Ativação cerebral em pacientes que não são responsivos. Nossa, é tudo que é matemática na medicina, gente, a IA tira de letra. Tá? E estão falando até em pesquisa na área de psiquiatria, de neurofisiologia, neuropsicofarmacologia, né? Que é para reconhecer até processos de depressão se instalando a partir de ressonâncias magnéticas. Já se fala de autismo. As IAs estão sendo trabalhadas para descobrir padrões, detectar padrões em neurodivergentes em comparação com cérebros rígidos. Pensa no nível de precisão que isso pode chegar, né? Perceber ali uma alteraçãozinha ali na substância negra. A substância negra é uma região
muito pequenininha, que como diz o nome, é só uma pintinha, né? Se você olha na peça anatômica, é uma pintinha mesmo, mas é uma alteração ali que vai desencadear um Parkinson, por exemplo, no futuro. Você já pode prever o diagnóstico, você já pode prever a instalação de um Parkinson no futuro, né? Então, é uma coisa assim, realmente uma bruxaria, mas é uma coisa fantástica ao mesmo tempo, né? Usar os algoritmos. E o mais interessante é que eles não estão substituindo médicos, gente. Eles estão indo na acurácia ali no diagnóstico, na visão, onde o olho humano não vai, né? E também é possível criar modelos para fazer testes. Isso evitaria testes em animais. E isso também é uma coisa que está muito bem estabelecida, já prevê como é que certas moléculas vão se comportar. Então, às vezes, você faz o teste em células ali e já pode partir para testes em humanos, né, dependendo da segurança, se houver eficácia e segurança suficiente para isso. Enfim, as possibilidades são inúmeras, o artigo ele dá um apanhadão ali, e eu acho isso fantástico, e eu espero que com isso, doenças que realmente são uma pedra no nosso sapato hoje, como alguns tipos de câncer, se tornem pelo menos detectáveis e curáveis já nos estágios iniciais. Não seria a cura do câncer, mas dá para dizer que, de certa forma, é a cura do câncer, sim, porque você está fazendo um diagnóstico ultra precoce. O que eu tô vendo, não só com esse texto, mas quanto mais eu converso, especialmente lá pro IA sobre o controle, com pesquisadores que são lá de fora, que geralmente as entrevistas que a gente faz são com pessoas da área da medicina, que desenvolveram um modelo. Tinha o TIF, por exemplo, que foi um modelo desenvolvido com base em uma quantidade menor do que se pensava de imagens para fazer a predição não, para identificar trocentos tipos de câncer diferentes. Vai ser um modelo treinado para cada um, super legal. O link vai estar aqui na descrição para quem quiser escutar. E o que a gente sempre toca nesse ponto de você ter agora uma análise de dados em cima das situações, caso de uso real, e isso ser trazido de volta lá para a bancada, né? Que é basicamente aqui a estrutura, a base aqui, a premissa desse texto. E junto disso, né, o que eu estou vendo, escrevi sobre semana passada, hoje, de quarta para quinta-feira, deve sair um texto que eu estou fazendo sobre como uns pesquisadores que são do MIT, de Harvard também, e um pessoal de a Empirical Health, lá, uma seguradora de saúde nos Estados Unidos, eles usaram 3 milhões de dias de dados de usuários de Apple Watch para treinar um modelo de predição de problemas de saúde usando uma tecnologia que não tinha nada a ver com isso, que era uma tecnologia, assim, muito, muito, muito básico, tá? O Yann LeCun, que estava na Meta e saiu, ele fez uma coisa chamada GEPA, que foi um jeito de treinar um modelo pensa numa imagem faltando um pedaço. Ao invés dele tentar prever o que está lá, ele tenta prever o conceito do que poderia encaixar ali. São coisas diferentes. Isso é o tal do modelo de mundo, que é uma coisa que ele saiu do Facebook para trabalhar em modelo de mundo, que falou que é isso que vai fazer chegar na GI, etc. Mas o ponto é, eles pegaram esse conceito de dados incompletos e aplicaram para dados incompletos de medição de saúde com série temporal maior, porque eles falam, a pessoa usa o relógio às vezes, e às vezes está mal encaixado. Então a gente tem dado do coração, mas mais ou menos. Tem dado de saúde de sono, mas mais ou menos. A oximetria do sangue, etc. Mas com base nisso, mesmo sendo dados incompletos, se você tiver ao longo de um período grande de tempo e usando o conceito desse GEPA em cima disso, dá para fazer uma predição melhor de problemas de saúde do que os métodos que existem hoje em dia. Olha que bacana, né? Então, isso tudo está não é barateando exatamente, mas está ficando cada vez mais frequente. A gente vê sensores que já existem, dados que já estão lá, como é que a gente pega esses dados que tem em abundância e consegue tirar novas conclusões a respeito deles, né? E isso só dá para fazer ao contrário também, né? Você pega o dado no final lá da ponta do paciente, os meus dados do coração que estão lá armazenados há anos, com base nisso você faz um modelo que interpreta isso, e aí a outra ponta é o quê? Aí você faz um medicamento que é voltado especificamente para esse, aí entra a genética também, né? Tipo tratamento de câncer, né? Como a genética para um funciona, para o outro não. Coração, mesma coisa, né? Então, cada vez mais a gente vê essa inversão da ordem do desenvolvimento da medicina acontecer e que bom, porque tá abrindo avenidas completamente novas, né? E aí vai entrar AlphaFold, a gente pode falar até amanhã aqui disso, que é a coisa mais legal do mundo, né? Então isso é muito legal de ver.
E um campo muito interessante também são esses dispositivos para o drug delivery, que eles chamam. Pode ser nanotecnologia, mas pode ser devices que você implanta, vamos dizer assim, ou embaixo da pele, ou em patches na pele. Isso é uma coisa muito legal, por exemplo, para diabetes, né? Para você tá fazendo a distribuição da droga na quantidade exata, com o dispositivo sabendo quando que é a hora de você entregar. Por que isso é importante? O paciente idoso, por exemplo, diabético, a diabetes é uma doença complicada porque a pessoa não tem sintomas, entre aspas, assim, que incomodem ela, né? A não ser quando o caso já está mais grave, né? E idoso não toma remédio na hora certa, é meio teimoso, aquelas coisas que quem trabalha com geriatria já sabe, né? Então, quando você delega isso para um dispositivo inteligente que cuida dessa parte, os benefícios são inúmeros, né? E aí vocês vão se perguntar, mas isso vai ser caro, porque diabetes é uma das doenças mais prevalentes no mundo e tal. Então, sairia mais barato. É aí que tá o negócio. Peguem lá no DataSUS os dados de tratamento de diabetes com amputações, né? A parte cirúrgica, cegueira, as diabetes não tratadas, vamos dizer assim, vocês vão se espantar com a bocada do orçamento do SUS que vai nisso. Então, além de trazer mais qualidade de vida e evitar essas sequelas, no fim das contas é muito mais barato. Então, olha quanta coisa dá para explorar. A gente está falando desde medicina até saúde pública, economia e orçamento. E basta ter vontade, gente. Dá para fazer muita coisa legal. E apesar de morar no Brasil, eu sou sempre otimista com essas coisas. Eu sou muito empolgada. Basta ver o que o professor Alexandre Chiavegato, que a gente já conversou aqui no podcast, que ele já falou aqui para nós o que a USP já está fazendo, alguns cases aí em São Paulo de uso de IA e de inteligência também em prontuários, em diagnósticos e, enfim, o futuro, é bom viver no futuro, né? E você falou aí, apesar, né, de morar aqui no Brasil, uma das coisas que todo mundo fala é assim, cara, o que o brasileiro mais tem é criatividade nessas horas para suprir as outras coisas que faltam aqui de grana, oportunidade, etc. Então a gente pega um hardware mal menos e faz dar certo melhor do que o pessoal que tem lá as H200.000 lá que tá sobrando. Então isso acaba sendo um benefício, né? Vocês a criatividade devs, do brasileiro. Vocês que são devs, eu sei que muitos nos ouvem aqui, tá meio às vezes desanimado com a carreira, com a profissão. De repente, pense em fazer uma guinada estratégica aí para a área de TI na medicina. Eu acho que tem muita coisa aparecendo, muitos novos campos se abrindo, desde data science, né, trabalhar com esses dados e epidemiologia, saúde pública, até ciência da computação ali, esses dispositivos, engenharia da computação, né, desenvolver esses hardwares. Olha, tem muita coisa que dá para fazer, hein? Exatamente. Para quem já estiver fazendo, gigahertz.fm/feedback. A gente vai colocar. Exatamente, né? Pode trazer aqui nos próximos episódios. Bom, os links de tudo o que a gente comentou você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/181 e também nas notas do episódio. Quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam principalmente o Área de Trabalho, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Bia, por semana após semana, e não vou falar por mais um ano, vou falar semana que vem. Então, semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que nos ajudam a criar as pautas, os feedbacks, conhecer dispositivos novos, softwares novos, enfim. Aqui no meu Telegram, @BiaCunze, eu recebo muitos links o tempo todo, tô sempre aberta, respondo todo mundo e eu quero que vocês participem, comentando o que nós falamos hoje. Pode ser celular em sala de aula, se você é educador, professor, pai, vocês que trabalham na área da saúde, na área de TI, contem a sua experiência, o que vocês estão acompanhando, o que estão assistindo de transformações nessa área. E como semana que vem será o nosso último episódio do ano, eu pretendo fazer um balanço das coisas, e eu tenho bastante coisa para falar, das coisas que foram mais impactantes para mim em produtividade e tecnologia, mobile, nesse ano de 2025. Eu vou contar tudo para vocês, mas eu já os convoco a escrever para mim
e contar o que mudou a vida de vocês em termos de produtividade em 2025. Telegram, @BiaCunze. Excelente. Fala comigo se vocês quiserem. MVC Mendes lá no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 9to5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.